Hoje, no programa Diálogo Sem Fronteira, temos a satisfação de receber Yuri Capelato, do Hospital das Clínicas da Unicamp. Seja bem-vindo, Yuri. Muito obrigado, é um prazer poder estar aqui no programa com vocês. O Yuri trata de um tema que é um grande desafio para todos em geral, para a sociedade, mas especialmente para os pais, que é a questão dos limites das crianças e da reação que muitas vezes as crianças têm em relação àquilo que elas devem fazer, os pais consideram que deve ser apropriado. Mas a primeira questão que eu gostaria de fazer é o que são esses limites? Bom, a primeira coisa que eu sempre costumo falar para esses pais é: limite é o desejo pelo filho. Hoje, limite é uma coisa que caiu na sociedade e as pessoas têm muita dificuldade de descobrir o que é. Então, o limite é eu desejar tanto uma pessoa que eu sou capaz de suportar a frustração desse meu filho para que ele fique bem. Então, eu tenho uma criança de 3 anos que está brincando e eu preciso que ele vá tomar banho. Então, eu vou lá com todo o carinho e amor de mãe, de pai: filhinho do meu coração, vamos tomar um banhinho? E aí a criança, se for normal, ela vai virar e falar: não, sua bruxa, sua chata. Essa é a criança normal. Ela está sendo frustrada. Uma criança normal, ela tem um prazer e eu estou tirando o prazer dela nesse momento. Dar limite nada mais é do que eu desejar que essa criança vá tomar banho. Então, uma mãe deve, nesse momento, fechar a boca, pegar na mão do filho e levar para o banho. E se ele te perguntar: por que eu tenho que tomar banho agora? Eu vou falar: porque eu quero. Porque eu quero que você fique bem. Eu quero que você tome banho para não ficar doente. Não tentar convencê-la dela querer o banho. Ou seja, eu acho que é uma questão primeira aí importantíssima nessa sua definição. Quer dizer, não se trata de transformar a criança num adulto, que você vai, com um raciocínio lógico, explicar que existem micróbios, existe isso, aquilo, etc. Porque daí eu começo a criar. Imagina, vai ter um monte de bichinho que vai te deixar doente, e aí essa criança com 5, 6 anos começa a ter pesadelos horríveis à noite, de monstros que comem o corpo dela, e a mãe traz um psicólogo falando: não estou entendendo o que acontece com meu filho. Mas a gente criou um monte de bicho. Acabou criando ansiedade na criança, medos. E culpa, porque a criança pensa assim: mas eu estou gostando muito de brincar. E minha mãe está falando que o banho que é importante. Ou seja, eu gosto do que não é bom e não gosto do que é bom. E a criança tem 2 saídas. Ou ela fica depressiva e para de gostar de brincar para gostar do banho. E aí fica aquela criança boazinha e depois, futuramente, ela pode começar a cair em uma depressão séria, ter suicídios. Ou ela vai assumir que ela é má, porque ela vai continuar gostando de brincar e vai começar a ter comportamentos agressivos, vai começar a agir de forma agressiva com as pessoas, e aí é onde vem no psicólogo, porque ela se acha ruim. Minha mãe não deve gostar de mim. Ela fala que eu tinha que gostar do banho. Eu não gosto, eu gosto do brincar. Agora, Yuri, você está falando coisas que acho que são muito importantes e que os pais muitas vezes não têm a mínima noção, que é o que a gente chamaria de algo que é inesperado, uma coisa que não é o que se esperaria, quer dizer, em que você simplesmente convencer a criança ou você mostrar por amor e ficar esperando que a criança fique contente em todas as situações. Você está dizendo o contrário, que ela tem que ser também... Ela tem que poder colocar essa raiva para fora. Essa reação de raiva é uma reação neurológica. Hoje eu estou dentro da neurologia no Hospital das Clínicas da Unicamp, num grupo dentro da neurologia, e eu digo que hoje a neurologia está podendo, com o avanço das técnicas, explicar o que a gente na psicologia já vem falando há muito tempo. E hoje a gente sabe que existem 2 áreas dentro do cérebro, que chamam amígdalas cerebrais, que são áreas que são responsáveis por nossa reação de raiva e medo. E são áreas no nosso cérebro que estão presentes no desenvolvimento das espécies, desde os répteis, tem em todos os mamíferos, inclusive em nós. E ela funciona desde o dia que a gente nasce e vai funcionar até o dia que a gente morrer. Então, toda vez que a gente tem um animal, pode ser um cachorrinho que seja o mais bonzinho, que não morde ninguém, faz festa para um bandido, e que eu tacar a bolinha para ele brincar, e ele trazer a bolinha para mim de volta, para que eu taque para ele de novo. Ao tentar arrancar a bolinha da boca dele, ele vai fazer... Ele está com raiva, porque ele está com medo de perder aquele prazer. Mesmo já sabendo e já que aprendeu que eu vou tacar a bolinha para ele de novo. O saber não faz a gente seguir regras. O explicar para a criança o porquê do banho não faz ela aprender a tomar banho. Explicar para um adulto que cigarro faz mal não faz ele parar de fumar. Explicar para os adultos que se andar acima da velocidade permitida você corre um risco de não dar tempo de brecar e sofrer um acidente, matar alguém ou até se matar ou se machucar seriamente, não faz ninguém seguir. Precisa pôr o radar. E as pessoas vão, brecam no radar, depois acelera de novo. O saber está numa área do cérebro. O seguir a regra está em outra. A amígdala cerebral faz a gente ter uma raiva
Assim como a mãe tem raiva do filho, quando eu mando tomar banho, ele fala não. E a mãe começa a ter um medo. Será que meu filho nunca vai aprender o que é certo e errado? E esse medo gera raiva. A raiva é filha do medo. Toda vez que a gente está com uma raiva, se eu parar para pensar por que eu estou com raiva, eu vou descobrir que eu estou com medo por trás. A raiva é a expressão do nosso medo. Um animal com raiva, ele está com medo. O medo de ser machucado. Nós também. Eu estou com medo de perder um prazer. Uma criança que está brincando e eu mando tomar banho, ela está com medo. Poxa, será que eu não vou perder aquele brincadeiro e não vou poder ter mais? Então é uma criança normal. Quando que a gente aprende a se cuidar? Quando eu tenho alguém que me deseja. Se eu tenho uma mãe que deseja o banho e pode falar pro filho, filho, pode ficar bravo, agora sua mãe está sendo chata. Tá, eu estou tirando você da brincadeira. Pode ficar bravo. Essa braveza vai ter um começo, meio e fim. E aí eu vou começar a estimular uma outra área do cérebro, que é o que a gente chama de pré-frontal, que hoje também pela neurologia, por estudos de muitos anos, a gente sabe que é a área responsável pelo nosso juízo crítico. Não o saber o que é certo e errado, o seguir o certo e errado. Só que essa área do nosso cérebro, apesar do nosso cérebro quando a gente nasce, ele está estruturalmente pronto, ele não funciona plenamente quando a gente nasce. Essa área do cérebro é a última a ficar pronta totalmente. Ela só vai funcionar plenamente após os 20, 25 anos de idade. Quer dizer, muito tardiamente em relação ao que se imagina. Por isso que a gente tem adolescentes com 14 anos que sabem que droga faz mal, que sabem que tem que fazer certo e errado, mas comigo não. Eu dou um jeitinho. E se a gente não estimula essa área do cérebro, aos 20, 30, 40, 50 anos, a gente vai continuar tendo um comportamento adolescente. Adultos que não conseguem seguir as regras mesmo sabendo que deveria. Como que a gente estimula? Primeiro de tudo, sabendo que aquela raiva da criança, se permitida, tem um começo, meio e fim. Então toda criança normal já falou que a mãe é bruxa, já falou que quer ir embora de casa, quer ir para a casa da avó, porque a avó é muito mais legal. A avó sempre é legal, porque a avó sempre faz tudo o que o filho quer. E é função de vó. Pai e mãe que são os chatos que dão limite.